Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje corrigiremos a prova de número 13, que é a prova da COSEAC de 2009 para assistente em administração. É uma prova mais antiga, mas eu fiz questão de trazê-la porque há muitas questões interessantes nesta prova, é uma prova de 20 questões, então temos muito o que discutir. Bom, sei que você já leu os textos, já fez a prova, agora então vamos à correção. Vamos para a correção da questão de número 1. Bom, a questão de número 1 diz o seguinte: pela leitura integral e atenta do texto, considerando-se os argumentos e contra-argumentos presentes, pode-se afirmar que o objetivo do autor do texto foi. Vejam, é muito comum esse tipo de questão que pede o objetivo, a intenção do autor do texto. Na verdade, é isso também que vai determinar o tipo de texto, a tipologia textual. Então, aqui eu vou ler as alternativas para saber qual foi o objetivo do autor ao escrever esse texto. Ele escreveu esse texto com que finalidade? Vamos lá, letra A. Demonstrar que o raquitismo da participação política do contingente feminino no Brasil decorre de preconceitos históricos contra a mulher, dos quais a sociedade só vai se libertar quando tiver coragem para mudar e corrigir as injustiças. Será que o objetivo dele foi realmente demonstrar que o raquitismo da participação política do contingente feminino, blá blá blá, decorre de preconceitos? Será que é isso? Vamos ao texto. Primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: a participação política feminina encontra-se estagnada no Brasil, raramente ultrapassando 10% das cadeiras disponíveis no Congresso Nacional. Isso já caracteriza o raquitismo. Vejam, raramente ultrapassando 10%, 10% já é muito pouco. Então isso já caracteriza o raquitismo. Além disso, os postos de direção das casas quase nunca são exercidos por deputadas e senadoras. Do total de 20 comissões permanentes existentes na Câmara dos Deputados e 11 no Senado Federal, apenas 4 são presididas por mulheres, 12% do total. Então aqui já caracteriza o quê? O raquitismo, que é essa, não diria total ausência, mas essa mínima participação da mulher. Tá, vamos então para o quinto parágrafo. A atrofia da representação feminina, olha o raquitismo novamente, a atrofia da representação feminina se deve à estrutura de preconceitos existente na sociedade brasileira. Opa, o que está dizendo a letra A? Demonstrar que o raquitismo da participação política do contingente feminino no Brasil decorre de preconceitos históricos. Vamos lá. Aqui a atrofia se deve à estrutura de preconceitos existente na sociedade brasileira. Há poucas mulheres na política pela mesma razão que explica os salários mais baixos do que os recebidos pelos homens para o exercício das mesmas funções, os altos índices de violência doméstica, sexual, etc. Portanto, a presença feminina deve aumentar na medida em que os brasileiros mudarem a forma como tratam suas mulheres, dos quais a sociedade só vai se libertar quando tiver coragem para mudar e corrigir as injustiças. É exatamente a letra A. Por tudo que vemos aqui, né? Primeiro parágrafo e o quinto parágrafo. As respostas, né? Os argumentos estão aqui. Vamos ver as outras. Estimular as mulheres a lutar por seus direitos políticos, buscando uma participação mais efetiva no parlamento para poderem decidir sobre assuntos de seu interesse, como o aborto? Não, na verdade, o propósito do texto, o objetivo do texto não é estimular as mulheres a lutar, porque lutar elas já lutam. Mas existe o quê? Existe uma série de preconceitos históricos contra a mulher. Enquanto isso não mudar, por mais que a mulher lute, fica muito difícil. Então, primeiro precisa haver o quê? Essa consciência da sociedade, essa consciência do contingente masculino, para que possa realmente haver mudança e correção das injustiças. Então, somente estimular a luta? Não, não é isso.
Letra B, mostrar que a maior participação feminina na atividade política no Brasil depende fundamentalmente do esforço das mulheres? Não. Já falamos da questão do preconceito. Se existe esse preconceito, se esse preconceito está enraizado na sociedade, fica muito difícil. Por mais que se lute, fica difícil. Enquanto não se mudar essa percepção que se tem das mulheres, não adianta. O esforço, claro, o esforço é sempre válido, mas não se vai muito longe enquanto não for mudada realmente a consciência das pessoas. Pois exemplos é que não faltam, haja vistas governadoras, deputadas e senadoras que exercem mandato político. Poxa, ele diz no texto que esse número é ínfimo, ele fala do raquitismo, né? Do raquitismo, o que ele fala aqui? Raquitismo da participação política das mulheres, então não. Então, exemplos é que não faltam exemplos, é exatamente o contrário. Letra D, convencer a sociedade brasileira, principalmente o contingente masculino, de que a participação mais efetiva e numerosa das mulheres na política é essencial para a democracia, pois o fato de as mulheres não poderem ser eleitas torna o sistema político míope. Mas por que elas não podem ser eleitas? Elas podem ser eleitas. Elas não se candidatam, né, em número mais volumoso por conta dos preconceitos que existem. Quando elas se candidatam, muitas vezes não têm o devido respeito, etc, etc. Então, não poderem ser eleitas não é o que acontece. Sugerir ao parlamento a aprovação de uma lei? Não, o objetivo não é sugerir ao parlamento a aprovação de uma lei que estabeleça cotas de vagas para as mulheres no Senado, a fim de que elas possam efetivamente gozar de um espaço político mais amplo, aperfeiçoando o sistema atual. Nada disso. Então, vimos que realmente o gabarito é a letra A. O objetivo do autor é demonstrar que o raquitismo da participação política do contingente feminino no Brasil decorre, ou seja, existe uma relação de causa e efeito, decorre de preconceitos históricos contra a mulher, dos quais a sociedade só vai se libertar quando tiver coragem para mudar e corrigir as injustiças. A sociedade. Vejam que não é um trabalho das mulheres, é um trabalho da sociedade. É isso que está sendo dito no texto. Então, gabarito letra A. Vamos para o número 2. Considerando-se as relações de sentido existentes entre os parágrafos do texto, pode-se afirmar que está incorreta a afirmação contida em letra A. No segundo parágrafo, acrescentam-se dados que ratificam o ponto de vista apresentado e desenvolvido no primeiro parágrafo. Bom, nós lemos o primeiro parágrafo, né, aquele que trata do raquitismo da participação política das mulheres. O que diz o segundo parágrafo? Outros dados negativos ligados à participação feminina são a inexistência de mulheres líderes de bancadas partidárias na legislatura atual e de presidentas ao longo de toda a história das duas principais casas legislativas. Então veja, ele continua falando desse raquitismo da participação política. As mulheres também têm atuação limitada à discussão de projetos ligados ao movimento feminista e, para conseguirem atenção, são obrigadas a masculinizar suas imagens, adotando discursos agressivos, típicos de quem precisa lutar muito para ocupar um espaço. Então, sim, no segundo parágrafo, acrescentam-se dados que ratificam o ponto de vista apresentado e desenvolvido no primeiro parágrafo. Essa está correta, eu quero a incorreta. No terceiro parágrafo, apresentam-se informações que contrariam, por exceção, ponto de vista desenvolvido nos parágrafos anteriores. Vamos ver se no terceiro parágrafo há informações que contrariam a tese desenvolvida nos parágrafos anteriores. Terceiro parágrafo, é claro que há exceções. Nos últimos anos, algumas políticas conseguiram destaque na cena nacional. O Pará, o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte são governados por mulheres. Na última eleição presidencial, a ex-senadora Heloísa Helena obteve a terceira colocação com 6% dos votos válidos. No Senado, a catarinense Idélia Salvati é a atual líder do governo. Pensando adiante, há grandes chances de termos uma candidata à presidência da República com possibilidades de vitória.
Sim, no terceiro parágrafo apresentam-se informações que contrariam, por exceção, ponto de vista desenvolvido nos parágrafos anteriores, porque ele começa a falar do raquitismo, depois ele acrescenta dados, né, que confirmam essa tese, e no terceiro ele apresenta o quê? As exceções. As exceções a essa regra. Então está correto, porque ela é incorreta. No quinto parágrafo é desenvolvido o argumento que comprova a tese apresentada no quarto parágrafo. Precisamos ler o quarto e o quinto. Vamos lá, quarto parágrafo. A ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Simplesmente não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população. Por exemplo, há possibilidade de tomar-se alguma decisão sobre o direito ao aborto sem ouvir a principal interessada, a mulher? 5. A atrofia da representação feminina se deve à estrutura de preconceitos existentes na sociedade brasileira. Há poucas mulheres na política, esse a gente leu, né? Portanto, a presença feminina deve aumentar na medida que os brasileiros mudarem a forma como tratam suas mulheres. Então, no quinto parágrafo é desenvolvido o argumento que comprova a tese apresentada no quarto parágrafo. Qual é a tese do quarto parágrafo? A tese é: a ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. E o quinto vem dizer que a atrofia da representação feminina, então sim, é desenvolvido o argumento que comprova a tese apresentada no quarto parágrafo. Correto. No sexto parágrafo ocorre uma contradição argumentativa pela incoerência de se iniciar o parágrafo com o conector entretanto. Vamos ver, Sexto parágrafo. Entretanto, uma mudança cultural pode ser lenta demais e as mulheres não podem esperar tanto. Veja, existe alguma incoerência em usar o conector entretanto neste caso? Não. O conector entretanto, ele é um conector adversativo e ele traz a ideia de que o que vem depois está em oposição ao que veio antes. Então, o que veio antes é o quê? Que precisa haver uma mudança, a sociedade precisa se conscientizar. Entretanto, está dizendo aqui que essa mudança pode ser muito lenta, não é isso? E as mulheres não podem esperar tanto tempo. Uma mudança cultural pode ser lenta demais e as mulheres não podem esperar. Então, quer dizer, existe necessidade de mudança, mas uma mudança pode levar muito tempo. Existe alguma incoerência aí? Não. O conector, entretanto, marca exatamente a oposição entre o que veio antes e o que vem depois. Não há nenhuma contradição argumentativa aí. Há aí um bom uso, um excelente uso do conector, entretanto. Então, essa que está errada, porque não há incoerência nenhuma aí. No sétimo parágrafo, tem-se um argumento contrário ao ponto de vista apresentado no sexto parágrafo, contraditado por outro que confirma o ponto de vista dominante no texto. Vamos lá, sexto parágrafo. Entretanto, uma mudança cultural pode ser lenta demais e as mulheres não podem esperar tanto. É possível utilizar a política para acelerar a aquisição de direitos e o fim do déficit de reconhecimento que as atinge. Uma sugestão válida é aprovar políticas afirmativas para promover novas parlamentares às casas legislativas. Ao invés de termos cotas de candidatas, por que não criarmos cotas de cadeiras no parlamento? O Congresso Nacional pode aprovar uma lei reservando no mínimo 30%, 40% ou 50% das vagas para serem ocupadas obrigatoriamente por mulheres. Então veja, tem só um contrário ao ponto de vista apresentado no sexto. No sexto parágrafo, o ponto de vista quer dizer, a tese é que é possível utilizar a política para acelerar a aquisição de direitos e o fim do déficit de reconhecimento que as atinge. E como isso seria feito? Como nós poderíamos utilizar a política para acelerar essa aquisição de direitos? O Congresso Nacional pode aprovar uma lei reservando no mínimo 30%, 40% ou 50% das vagas para serem ocupadas obrigatoriamente por mulheres. Essa é a tese do sexto parágrafo. Aqui está dizendo que no sétimo parágrafo tem-se um argumento contrário a isso. Vamos ver. 7. O principal argumento contra a adoção de cotas para mulheres no parlamento afirma que elegeríamos vereadoras, deputadas e senadoras despreparadas para a função, dado que só chegariam lá por conta da nova lei.
Então, sim, tem-se um argumento contrário ao ponto de vista apresentado no sexto, né, que no sexto diz que deveriam ser implementadas essas políticas, políticas para acelerar essa aquisição de direitos, e seria por meio da aprovação de uma lei, reservando no mínimo 30%, 40% ou 50% das vagas para mulheres. Só que aí no sétimo parágrafo, ele diz que o principal argumento contra isso é dizer que elegeríamos vereadoras, deputadas e senadoras despreparadas para a função, simplesmente entraram por conta das cotas. Sim, contraditado por outro, que confirma o ponto de vista dominante no texto. Tem um outro aqui. No entanto, olha aqui a conjunção adversativa. O aporte de novas protagonistas permitiria o peneiramento de novas líderes. Olha o argumento oposto aí. Aquelas que não estivessem à altura da missão seriam excluídas na próxima eleição. É a democracia em ação. Perfeito. Está corretíssimo, a letra E está corretíssima, então realmente a incorreta é a letra D. Porque não há nenhuma contradição argumentativa pela incoerência de se iniciar o parágrafo com o conector, entretanto. Ele foi muito bem usado, como eu já havia mencionado. Vamos então para a questão número 3. O período. Nosso país se tornará grande apenas quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Nono parágrafo. Foi reescrito abaixo de 5 formas distintas, alterando-se a posição do termo apenas. Das 5 alterações, foi mantido o sentido original do texto em... Então vamos ver como o texto, como a palavra apenas aparece no texto original. Nosso país se tornará grande apenas, somente quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Então, somente nessa condição, somente nessa situação de conseguir delimitar e enfrentar seus problemas é que o nosso país se tornará grande. Somente nesse caso, nessa hipótese. Então, vamos lá. Apenas nosso país se tornará grande quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Veja, apenas aqui está se referindo a nosso país. Significa somente nosso país e nenhum outro país. O sentido aqui não é esse. Aqui está dizendo que nosso país se tornará grande apenas quando conseguir, apenas se refere a tudo que vem depois. Quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Apenas se refere a tudo isso aqui. Nesse caso, apenas se refere somente a nosso país, apenas nosso país e nenhum outro país. Não é disso que estamos falando. Então, letra A, não. Eu quero a opção em que foi mantido o sentido original. Então, aqui não foi. Nosso país apenas se tornará grande quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Opa! Nosso país apenas se tornará grande... Agora se refere a tudo isso que vem depois. Apenas se tornará grande quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Aqui eu mantenho o sentido. Vamos ver as outras. Nosso país se tornará apenas grande. Apenas grande, mais nada. Não é disso que eu estou falando. Não é apenas grande. Ele se tornará grande apenas se alguma condição aí for concluída. Então, não. Nosso país se tornará grande quando apenas conseguir delimitar e enfrentar seus problemas? Não. Nosso país se tornará grande quando conseguir apenas delimitar e enfrentar seus problemas? Não. A única que então preciso ver é que esse advérbio, ele se refere ao que vem depois, ao que vem imediatamente depois. Então eu preciso perceber o que vem imediatamente depois, no original, no texto original, e nos textos que foram reescritos, para ver se o sentido é mantido ou não. E aqui nós vimos que o sentido somente é mantido na opção B. Nas outras, ele se refere a outras partes do texto. E isso faz com que realmente haja uma alteração no sentido. Gabarito, letra B de bola. Número 4. Das modificações feitas abaixo na redação da última oração do período, o principal argumento contra a adoção de cotas para mulheres no parlamento afirma que elegeríamos vereadoras, deputadas e senadoras despreparadas para a função, dado que só chegariam lá por conta da nova lei. Aquela em que houve alteração substancial do sentido original é... Então, começa aqui, ó.
É a partir daqui. Dado que só chegariam lá por conta da nova lei. Pelo fato de que só chegariam lá por conta da nova lei. É a mesma coisa. Dado que só chegariam lá por conta da nova lei, é o mesmo que pelo fato de que só chegariam lá por conta da nova lei. Porquanto só chegariam lá por conta da nova lei. Mesma coisa. Porquanto é o mesmo que porque só chegariam lá por conta da nova lei. Mesma coisa. Visto que só chegariam lá por conta da nova lei. São todos causais. Pelo fato de que, por quanto, visto que, só chegariam lá por conta da nova lei, uma vez que, só chegariam lá por conta da nova lei. Todos causais. A despeito de, a despeito de é o mesmo que apesar de, que é concessivo. Aqui muda totalmente. Mudei o conectivo, mudei o sentido. Então, essa aqui, nessa alternativa, houve alteração substancial do sentido original. Então, gabarito letra E. 5. Leia com atenção o fragmento. A ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Simplesmente não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população. Do quarto parágrafo. Reescrevendo-se os dois períodos em um único período, com a utilização do conectivo adequado, olha o conectivo aí de novo, pode-se afirmar que a redação que mantém o sentido original do texto é, então vejam, há dois períodos, a ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope, primeiro período. Segundo, simplesmente não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população. Eu quero unir os dois períodos, formar um período só. E eu vou fazer essa união por meio de um conectivo. Como é que isso vai ficar? Vamos lá. A ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Não obstante isso, simplesmente não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população. Não, aqui traz o sentido de oposição. Né? Não obstante isso, o sentido não é de oposição. Então vamos lá. A ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Em decorrência disso, simplesmente não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população. Por que não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população? Porque a ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Existe aqui uma relação de causa e consequência. Então, letra B está correta. Usando o conectivo em decorrência disso, eu consigo estabelecer essa relação de causa e consequência. Aqui, a ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Em conformidade com isso, aqui a ideia de conformação, não, em conformidade com isso, simplesmente não conseguimos processar as demandas específicas da maior parte da população. A ideia aqui não é de conformidade, já vimos que existe uma relação ali necessária, né, de causa e efeito. A ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Apesar disso, não. Aqui traz a ideia de oposição? Não. A ausência de mulheres torna o sistema político brasileiro míope. Na hipótese disso, não estamos falando de hipótese aqui, estamos falando de uma relação de causa e consequência. Então, realmente, gabarito letra B de bola. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui na quinta questão, como eu faço sempre, né? E no próximo bloco, corrigiremos mais 5 questões e mais 5 até terminarmos a correção dessa prova, tá bom? Até lá! Bom, questão de número 6. Leia com atenção os dois fragmentos a seguir, analisando o significado de cada uma das palavras em destaque. A participação política feminina encontra-se estagnada no Brasil, adotando discursos agressivos típicos de quem precisa lutar muito para ocupar um espaço. Podem substituir as palavras em destaque nos fragmentos acima, sem prejuízo do sentido, respectivamente, as palavras do seguinte par. Vamos lá, eu preciso inferir, na verdade, os sentidos das palavras estagnada e típicos. Então, digamos que eu realmente não saiba. Nossa, não sei, nunca vi essas palavras.
que eu faço? Eu levo em consideração o contexto. Então, vamos lá. A participação política feminina encontra-se estagnada no Brasil. Bom, nós lemos no texto que a participação política feminina é ínfima, ela é muito reduzida. Então, se ele está dizendo que a participação política feminina encontra-se estagnada, provavelmente essa palavra diz respeito a essa ideia de a participação política feminina ser muito reduzida, ser muito pequena, ser mínima. Será que eu tenho alguma alternativa que traga um sentido, mesmo que não seja igual, mas que traga esse sentido negativo de quase não participação, alguma coisa assim? Eu tenho a letra A, estancada. Estancada é uma coisa que está parada, né? Estanque, está parada. Progredida não, né? Progredida já seria uma coisa boa. E eu sei que estagnada não pode ser pelo contexto, pelo que eu li. Detida, parada, pode ser. Jorrada não. Cristalizada pode ser, né? Então tá, ficamos com estancada, detida, cristalizada. Bom, agora eu preciso inferir o sentido de típicos. Típicos já é uma palavra mais comum, mas digamos que você tenha dúvidas. Vamos lá. Adotando discursos agressivos, típicos de quem precisa lutar muito para ocupar um espaço. Então, esses discursos são típicos de algumas pessoas. Eles são próprios de algumas pessoas. Eles são peculiares a algumas pessoas, não é? Que pessoas são essas? Aquelas que precisam lutar muito para ocupar um espaço. Então, discursos típicos de uma pessoa, de um tipo de pessoa, são discursos peculiares a essa pessoa, são discursos próprios dessa pessoa. Temos uma alternativa assim? Opa, temos a primeira, próprios. Porque na letra C temos insólitos. Não, insólitos não, né? Emblemáticos também não. Então, realmente, gabarito letra A. Estagnada, estancada, ou seja, parada, né? Você pode falar, por exemplo, em água estagnada. Uma água estagnada é uma água que não corre, né? Ela fica ali parada. Então, estancada e típicos próprios. Realmente, gabarito letra A. Questão número 7. Nos itens abaixo, foram transcritos trechos do texto e neles estão em destaque termos responsáveis pelas relações de coesão textual. Uma coesão textual aí. Está incorreta a interpretação dada ao sentido do termo destacado em: além disso, os postos de direção das casas quase nunca são exercidos por deputadas e senadoras. Adição. Além disso, tem o sentido de adição? Sim. Eu poderia substituir por ademais. Soma-se a isso o fato de... Então, sim, todos eles trazem esse sentido de adição. Eu vou adicionar uma informação. Está correto. Eu quero a alternativa incorreta. Portanto, a presença feminina deve aumentar na medida em que os brasileiros mudarem a forma como tratam suas mulheres. Portanto, conclusão? Sim. Portanto, logo, assim, diante disso, isso posto, tudo conclusão. Entretanto, uma mudança cultural pode ser lenta demais e as mulheres não podem esperar tanto. Oposição? Sim, temos aqui uma conjunção adversativa, entretanto, contudo, todavia, no entanto, são todas adversativas, trazem a ideia de oposição. Ao invés de termos cotas de candidatas, por que não criamos cotas de cadeiras no parlamento? Alternância? Não, ao invés de, não traz a ideia de alternância, traz a ideia de substituição. Ao invés de substituição. Substituição com alguma oposição. Vejam que, como assim, Roberta? Vamos lá. Existe uma diferença entre... vamos mudar aqui a cor. Em vez de e ao invés de. Muitas pessoas acham que em vez de e ao invés de significam a mesma coisa.
Ah, Roberto, eu até uso mais ao invés de, porque ao invés de é uma forma mais elegante de dizer em vez de. Não, na verdade não é uma forma mais elegante, são expressões diferentes, elas têm uso diferente. Então vamos lá, o que significa em vez de? Eu digo assim, o juiz condenou o réu a 2 anos em vez de 3. O juiz condenou o réu a 2 anos em vez de 3. Então, o juiz condenou o réu a 2 anos no lugar de 3. Então, aqui, em vez de, substituição. E ao invés de, vamos lá, o juiz condenou o réu ao invés de absolvê-lo. Então, o juiz condenou o réu ao invés de absolvê-lo. O que está acontecendo aqui? Substituição também, só que, vamos colocar aqui substituição, porque condenar ao invés de absolver tem ideia de substituição, uma coisa no lugar de outra. Só que aqui também, além de substituição, eu tenho uma ideia de oposição. Existe uma oposição explícita na frase, que é condenar versus absolver. Então, todas as vezes que na oração houver uma oposição explícita, eu estou falando de uma coisa no lugar de outra, estou falando de substituição, mas existe aqui explicitamente ideia de oposição. Então, eu tenho que usar ao invés de. Se não há essa oposição, que seria entrar, sair, descer, subir, claro, escuro. Se não há essa oposição de ideias, então eu tenho que usar em vez de para expressar substituição. Então essa é a diferença, tá? Normalmente devemos usar em vez de, porque normalmente as orações que usamos não trazem essa oposição explícita. Então deveríamos usar mais o em vez de do que ao invés de. Mas como eu disse, muita gente acha que ao invés de é uma forma mais elegante, mais formal de dizer em vez de. E não é. Já vimos que os usos são diferentes. Então aqui, ao invés de, traz essa ideia de substituição, de oposição e não de alternância. Alternância seria ora faz isso, ora faz aquilo, né? Então quando é uma coisa... ela casou com... Não, casou não. Digo, um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela incerteza. Quer dizer, um sorriso o tiraria daquela incerteza. Uma lágrima o tiraria daquela incerteza. Então, esse ou é alternativo. Então, a alternância é quando vale um ou o outro. Ora um, ora o outro. Não é o sentido de ao invés de. Já vimos que não. Letra E. No entanto, o aporte de novas protagonistas permitiria o peneiramento de novas líderes. Contraste. Sim. No entanto, contraste. No entanto, entretanto, né? Essa ideia de oposição, contraste, é a mesma coisa, tá? Então, realmente, gabarito letra D de dado é a que está incorreta. É a que traz uma interpretação equivocada, né, para o sentido da expressão. Vamos para o número 8. No trecho, típicos de quem precisa lutar muito para ocupar um espaço, pode-se depreender um pensamento em cuja construção há uma relação de sentido que pode ser definida como de. Então, vamos lá. Aqui existe um conectivo, que é o para. Vamos lá. Típicos de quem precisa lutar muito
para ocupar um espaço. Você luta muito para ocupar um espaço. Você luta muito com a finalidade de ocupar um espaço. É isso aqui que você faz. Esse é o meio que você usa para atingir um fim. Que fim é esse? Ocupar um espaço. Então, aqui eu tenho uma relação de meio que é usado para atingir um objetivo, atingir uma finalidade. Temos isso na letra E, meio e fim. Basta que eu olhe para o conectivo, para o conector, e eu percebo aqui eu tenho um conectivo de finalidade. Então, o que vem depois é a finalidade, com vistas a, para, a fim de, são todos conectivos que indicam que existe ali uma finalidade. E antes veio o meio que é usado para atingir o fim. Então, temos uma relação de meio e fim. Questão número 9. Nos trechos abaixo, transcritos do texto, foram destacados pronomes possessivos e indicados os respectivos termos que eles substituem no texto. Novamente, uma questão de coesão. A indicação que não corresponde ao termo substituído é: letra A. O Brasil precisa incluir suas mulheres. Suas são as mulheres de quem? Do Brasil. O Brasil precisa incluir suas mulheres, as mulheres do Brasil. Brasil, está correto. Eu quero que não corresponde ao termo substituído. São obrigadas a masculinizar suas imagens. Movimento feminista. Vamos ver se suas refere-se ao movimento feminista. No segundo parágrafo, vamos lá. Outros dados negativos ligados à participação feminina são a inexistência de mulheres líderes de bancadas partidárias na legislatura atual e de presidentas ao longo de toda a história das duas principais casas legislativas. A presença feminina. Não, são obrigadas a masculinizar, tá? As mulheres também têm atuação limitada à discussão de projetos ligados ao movimento feminista e, para conseguirem atenção, são obrigadas a masculinizar suas imagens. As imagens de quem? Das mulheres, e não do movimento feminista. Isso aqui está errado. Não são as imagens do movimento, são as imagens das mulheres. A presença feminina deve aumentar na medida em que os brasileiros mudarem a forma como tratam suas mulheres. Suas de quem? Dos brasileiros, correta. A começar pelo seu efeito educativo. Efeito educativo de quem? Oitavo parágrafo. Os benefícios de uma política dessa natureza seriam enormes, a começar pelo seu efeito educativo. O efeito educativo de uma política dessa natureza, exatamente, política dessa natureza. Nosso país se tornará grande apenas quando conseguir delimitar e enfrentar seus problemas. Problemas de quem? Do nosso país, correto. Então, a letra B é a que está incorreta. Questão número 10. Considere o significado e o valor gramatical dos sufixos formadores das palavras nascimento e representatividade. Já resolvemos uma questão sobre isso, né? Já sabemos como fazer. Dos itens abaixo, aquele em que as palavras são formadas respectivamente por sufixos sinônimos dos sufixos das palavras acima é. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender um pouquinho de processo de formação de palavras e saber que nascimento é uma palavra que deriva do verbo nascer. Nascer mais um sufixo, que é o sufixo mento. Então, nascimento vem de nascer, vem do verbo. Então, do verbo nascer, eu produzo a palavra nascimento, que é um substantivo. Verbo dando origem a substantivo. E representatividade? Representatividade é um substantivo, que vem de representativo. Representativo. Que é um adjetivo. Então, nesse caso, eu tenho um adjetivo representativo mais o sufixo dade, que dá origem ao substantivo representatividade. Então, vamos encontrar uma palavra que seja um substantivo derivado de verbo e uma outra que seja um substantivo derivado de adjetivo. Legislatura.
vem de legislar. Legislar mais ura, legislatura. Então, um verbo que dá origem a um substantivo, beleza. E vadiagem? Vem do verbo vadiar. Vadiar mais gen. Não, eu preciso de... Aqui é verbo dando origem a substantivo. Eu preciso de um adjetivo. De um adjetivo que dê origem a um substantivo. Então, letra A, não. Passeata. Passeata vem de passear. Passear mais ata, passeata. Então, o verbo dá origem ao substantivo passeata. E amplidão? Amplidão vem de amplo. Amplo mais dão, amplidão. Opa, amplo é adjetivo. Adjetivo dando origem a um substantivo. É essa a alternativa correta. Partidário. Partidário é adjetivo. E vem de partido, que é substantivo. Aqui não tem nada a ver. Jornalista vem de jornal, substantivo, dando origem a substantivo. Jornal, jornalista. Beleza vem de belo, vem de adjetivo. Viuvez vem de viúvo, que é adjetivo. Então, são dois substantivos que são originados de adjetivos. Vidraça vem de vidro, substantivo dando origem a substantivo. Virtuoso vem de virtude, substantivo dando origem a adjetivo. Então, realmente, letra B é o nosso gabarito. Bom, assim, questão 10 já, então vamos parar por aqui. Temos mais questões para corrigir, como eu disse, essa prova é um pouco mais longa, mas para que o vídeo não fique muito extenso, vamos corrigindo de 5 em 5. Até o próximo bloco, então. Bom, questão de número 11. Nos itens abaixo foram transcritos do texto trechos com orações expressas na voz passiva e ao lado foi dada a forma correspondente na voz ativa. Em um dos itens, entretanto, ambas as orações estão expressas na voz passiva. Ou seja, em quatro das alternativas, a oração foi passada da voz passiva para a voz ativa, exceto em uma. Nas 4 aconteceu isso. Em uma das alternativas não aconteceu, permaneceu na voz passiva. Onde foi que isso aconteceu? Vamos ver. Além disso, os postos de direção das casas quase nunca são exercidos por deputadas e senadoras. Quase nunca são exercidos. Voz passiva analítica, que é aquela voz passiva mais longa, né? Quase nunca são exercidos por deputadas e senadoras. Além disso, deputados e senadoras quase nunca exercem voz ativa. Então, na primeira oração, voz passiva, na segunda, voz ativa. Perfeito. Do total de 20 comissões permanentes existentes na Câmara dos Deputados e 11 no Senado Federal, apenas 4 são presididas, voz passiva analítica, são presididas por mulheres. Do total de 20 comissões permanentes existentes na Câmara dos Deputados e 11 no Senado Federal, mulheres presidem, voz ativa, apenas 4. Então vejam, aqui eu tenho um sujeito, né? Mulheres presidem. Aqui eu tenho o sujeito passivo, né? O agente da passiva, são presididas por mulheres. Tá? Agente da passiva. Então vamos lá. Letra C. O Pará, o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte são governados por mulheres. Voz passiva. Mulheres governam. Olha aí, o sujeito praticando a ação de forma ativa. Mulheres governam o Pará, o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. Perfeita. Há possibilidade de tomar-se alguma decisão. Tomar-se alguma decisão. Há possibilidade de que alguma decisão seja tomada. Então, voz passiva. Só que aqui é voz passiva sintética. Aquela mais reduzida, né? Há possibilidade de tomar-se alguma decisão sobre o direito ao aborto sem ouvir a principal interessada, a mulher? Há possibilidade de que seja tomada alguma decisão? Opa, voz passiva e voz passiva novamente. É essa a alternativa que eu quero. Aqui não houve alteração da voz passiva para a voz ativa. Vamos ver na letra E. Os salários mais baixos do que os salários são recebidos.
pelos homens para, então, voz passiva, pelos homens para o exercício das mesmas funções, os salários mais baixos do que os salários que os homens recebem. Aqui os homens recebem, voz ativa. Então, só na letra D é que não houve a transformação da voz passiva para a voz ativa. Em todas as outras houve essa transformação. Então, gabarito letra D de dado. 12. Na frase, ao invés de termos cotas de candidatas, por que não criarmos cotas de cadeiras no parlamento? O termo em destaque, que é o porquê, o termo em destaque foi escrito corretamente, com os elementos separados. Sabendo-se que esse termo pode ser escrito com os elementos juntos ou com os elementos separados, e também acentuados, ou não acentuados, pode-se afirmar que está incorreta a frase. Bom, em primeiro lugar, por que aqui o porquê é separado e sem acento? Porque é uma pergunta em início de frase. E aqui você poderia dizer, mas Roberta, não está no início da frase. Está sim, as orações só estão invertidas. Aqui eu diria, por que não criarmos cotas de cadeiras no parlamento ao invés de termos cotas de candidatas? Então só foi feita uma inversão, mas está no início. Então, por quê? Quando eu estou fazendo uma pergunta e quando está no início da frase, ele é separado e sem acento. Letra A. A candidata desistiu de concorrer ao cargo de deputada porque se sentiu traída pelo partido. Esse porquê realmente é junto. Por quê? Porque ele é causal. O porquê causal, ele é junto e sem acento. Qual foi a causa, qual foi o motivo de a candidata ter desistido de concorrer ao cargo? A causa, o motivo, foi o fato de ela ter se sentido traída pelo partido. Então, o porquê causal, ele é junto e sem acento. Letra B, então está correta, né? Eu quero a incorreta. Não se conhecia a razão por que a candidata desistiu de concorrer ao cargo de deputada. Razão por quê? Veja que esse porquê aqui pode ser substituído pela expressão pela qual. Sempre que eu puder substituir porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ele é separado e sem acento. Então, está correto também aqui. Letra C. Ainda não se sabia por que a candidata desistiu de concorrer ao cargo de deputada. Ainda não se sabia o motivo pelo qual. Motivo pelo qual. Novamente, eu posso substituir por pelo qual. Então, aqui deveria ser separado e sem acento. Então, está errado. Que era incorreta, então esse é o gabarito. Vamos ver as outras. A candidata desistiu de concorrer ao cargo de deputada. Não, a candidata desistiu de concorrer ao cargo de deputada. Por quê? Esse porquê aqui, existe uma pergunta, só que o porquê está no final da frase. Então, no final da frase, ele é separado e com acento. Está correto. Letra E. A candidata só desistiu de concorrer ao cargo de deputada porque lhe faltou apoio do partido. Aqui, qual foi o motivo de a candidata ter desistido de concorrer ao cargo de deputada? Foi o fato de ter faltado apoio do partido. Então, esse porquê é causal, ele é junto e sem acento, está correto. Vejam que aqui a palavra motivo, a palavra razão, ela pode aparecer ou não. Mas se tiver esse sentido de razão pela qual, de motivo pelo qual, se eu puder substituir por pelo qual, e acrescentar aqui na letra B, na letra B, eu tenho a razão por quê. A razão por quê é a razão pela qual, poderia ser o motivo por quê. Então, essa palavra razão, motivo, pode aparecer como pode não aparecer. Se não aparecer, mas couber a palavra mais a expressão pela qual, pelo qual, então eu tenho que usar o porquê separado e sem acento. Então, gabarito letra C de casa. 13. Se a palavra exceções é grafada com C cedilha e a palavra discussão com SS, também se grafam com a mesma letra e dígrafo por se enquadrarem nas mesmas normas ortográficas, respectivamente, as palavras. Bom, no que tange a ortografia, são poucas as regras, é mais memorização mesmo. Então, o que eu
o que eu recomendo é que muitos exercícios de ortografia sejam feitos, embora esse assunto não seja muito cobrado, não. Pode acontecer, caiu nessa prova. Até agora corrigimos 12 provas, né? Essa é a 13ª prova e é a primeira vez que aparece uma questão desse tipo. Então, assim, não é um assunto assim, que seja muito cobrado. Mas como pode acontecer de cair, é bom dar uma estudada. E como é que se estuda ortografia? Realmente fazendo exercícios e copiando, dando mais ênfase, né, mais atenção àquelas palavras que você sabe que você vai errar numa prova. Puxa, essa palavra aqui eu tenho dúvidas. Então escreva essa palavra várias vezes. Anote essa palavra ou as palavras em lugares onde você possa passar os olhos de vez em quando, né? Deixe um papelzinho no seu armário, no seu espelho, onde você vá chegar e possa sempre ler aquela palavra, porque a questão aqui é familiaridade mesmo. Quando você lê bastante, quando você tem o hábito de leitura, então você meio que se familiariza com a escrita das palavras. Então, novamente, a leitura é muito importante por isso, né? Porque você aprende novas palavras, você consolida o conhecimento que você já tem, etc, etc. A leitura traz uma série de benefícios. Mas questões de ortografia é isso mesmo, são pouquíssimas as regras em que possamos confiar, porque há também as exceções às regras, né? Então, é mais a questão de familiaridade mesmo. Então vamos lá, eu quero que a primeira comece com C cedilha, não é isso? A primeira tem que começar com C cedilha e a segunda palavra com SS. Então vamos lá, impressão, impressão é SS, então já não é essa. E pretensão, S. Opa. Admissão, admissão, SS. Absorção, S, também não é essa. Ereção, C cedilha. Opa, eu quero que a primeira comece com C cedilha, mas detenção é com C cedilha também, então não. Cassação, cassação C cedilha, opa. Dissensão S, não, preciso que seja com SS. Assunção, C cedilha. Permissão, SS, é essa. Então, gabarito, letra E. 14. Das alterações feitas na frase, é claro que há exceções, está incorreta, do ponto de vista da norma culta, a seguinte. É claro que pode haver exceções. O que temos aqui? Uma locução verbal. O verbo haver aqui tem o sentido de existir. Se tem o sentido de existir, é impessoal. Se é impessoal, eu não posso... ele não pode variar, né? Então, está correto, é claro que não pode haver. Por mais que exceções seja uma palavra no plural, não há variação do verbo haver, porque ele é impessoal, quando ele tem sentido de existir. Então, a letra A está correta, eu quero a incorreta. É claro que existem exceções. Exceções existem. O verbo existir não é impessoal nunca. Cuidado para não confundir. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas o verbo existir nunca é impessoal. Então, é claro que existem exceções. É claro que hão de haver exceções. Vamos lá. Aqui, o que está acontecendo? O verbo haver é o mesmo caso da letra A. O verbo haver, ele tem sentido de existir, então ele é impessoal. É claro que... nesse caso aqui, mesmo que não fosse impessoal, eu não iria fazer a concordância com o verbo principal. Eu faço a concordância com o verbo auxiliar, né? Aqui no caso você teria que fazer a concordância com o verbo poder. Mas, como o verbo haver, no sentido de existir é impessoal, ele transfere essa impessoalidade para o seu verbo auxiliar. Então, eu não posso fazer variação em nenhum desses verbos, nem do verbo auxiliar, nem do verbo principal. Porque o verbo principal é impessoal. Então, aqui está errado. Eu não posso dizer que hão de haver exceções. Aqui eu preciso dizer que, é claro que há de haver exceções. Essa está errada. Letra D. É claro que podem existir exceções. Olha a diferença. Podem existir. Aqui eu tenho o verbo existir. O verbo principal é o verbo existir. O verbo existir impessoal? Nunca. Então, nesse caso, eu posso fazer a variação do verbo auxiliar. Por quê?
que não tem nenhum problema aqui, eu vou fazer a concordância normalmente. Podem existir exceções, as exceções podem. Faço a concordância. Só não faço quando o verbo principal for impessoal. É claro que deve haver exceções, deve haver. Haver no sentido de existir, transfere a impessoalidade para o auxiliar. Não faço nenhum tipo de concordância. Então, a que está incorreta é a letra C de casa. 15. Abaixo estão 4 fragmentos transcritos do texto e neles estão destacados verbos empregados na forma nominal de infinitivo. As formas nominais do verbo são gerúndio, infinitivo e particípio. E aqui estão os trechos. As mulheres também têm atuação limitada à discussão de projetos ligados ao movimento feminista e, para conseguirem atenção, são obrigadas a masculinizar suas imagens. Portanto, a presença feminina deve aumentar na medida em que os brasileiros mudarem a forma como tratam suas mulheres. Ao assistir mulheres tomando decisões, participando de debates e dando entrevistas para os principais jornais, milhões de meninas entenderiam que o mundo da política também pertence a elas. E, finalmente, tratando-se de nascimento, ninguém melhor do que as mulheres para nos ensinar como é que se faz. O que eu quero aqui? Tem concordância facultativa, podendo ser usado no singular se está no plural, ou no plural se está no singular, os infinitivos dos fragmentos. Então, vamos lá. Número 1, eu tenho esse verbo aqui em destaque. Conseguirem, está no plural. Será que ele pode ser usado no singular? As mulheres também têm atuação limitada à discussão de projetos ligados ao movimento feminista e para conseguir a atenção, sim. Por que eu posso usar o infinitivo, por que eu posso usar o singular aqui? Porque depois da preposição é facultativo o uso do verbo no plural ou no singular. Então, nesse caso, claro, estou falando aqui das mulheres, por isso que pode ser plural. Pode ser plural porque eu estou falando das mulheres. As mulheres conseguirem atenção. Então, como estou me referindo às mulheres, pode ser plural, mas pode ser singular por conta do uso da preposição. Então, depois da preposição pode ser plural ou singular. Então, a 1, sim. A 2. Portanto, a presença feminina deve aumentar na medida em que os brasileiros mudarem a forma como tratam suas mulheres. Os brasileiros mudarem. Não tem como dizer na medida em que os brasileiros mudar. Os brasileiros mudar, não. Somente os brasileiros mudarem, que não. Ao assistir mulheres tomando decisões, participando de debates, blá, 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 milhões de meninas. Então, ao assistirem mulheres, milhões de meninas, aqui pode ser singular ou plural por conta da preposição, né, que é o a. A mais o aqui eu tenho a preposição mais o artigo definido o. Então, novamente, número 1 eu posso, número 3 eu posso usar plural ou singular, e no número 4. E tratando-se de nascimento, ninguém melhor do que as mulheres para nos ensinarem como é que se faz a preposição aqui, ó. Tá? Aqui eu só fiz uso da próclise, né? Eu tenho que usar a próclise aqui, né? Porque a preposição é uma palavra invariável e as palavras invariáveis chamam a próclise, né? Então eu usei a próclise aqui, mas eu tenho verbo depois de preposição, então posso usar tanto o singular quanto o plural. Então na 1, na 3 e na 4 eu posso usar singular ou plural. 1, 3 e 4, alternativa D de dado. Bom, vamos dar uma pausinha novamente e no próximo bloco terminaremos de corrigir esta prova. Até mais. Questão 16 agora. Das alterações feitas na redação da frase, as mulheres também têm atuação limitada à discussão de projetos ligados ao movimento feminista, está gramaticalmente incorreta, em razão do emprego indevido do acento da crase, a seguinte. Então, novamente, crase,
Eu quero a incorreta. As mulheres também têm atuação limitada a essa proposta ligada ao movimento feminista. Então, crase nós já vimos na correção de uma outra prova, né? É a junção da preposição mais o artigo definido a, ou então a junção da preposição mais o a de aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Aqui temos, as mulheres também têm atuação limitada. Quem tem atuação limitada a alguma coisa. Aqui, a essa proposta. Vejam que aqui eu tenho um pronome demonstrativo, e não esse pronome não faz parte daquelas exceções. Então, regra geral, diante de pronome, não se usa o acento grave indicativo de crase. Como eu quero a incorreta, gabarito letra A. As outras, atuação limitada a sua, pronome, só que é um pronome possessivo feminino singular. Nesse caso, o uso da crase é facultativo. Já vimos isso, né? Aqui, limitada às poucas, à nova, às questões. O uso da crase é exigível nesses casos, né? Porque houve a junção da preposição com o artigo definido. Então, gabarito letra A. 17. O trecho. Milhões de meninas entenderiam que o mundo da política também pertence a elas. De acordo com as normas da língua culta, poderia também ser redigido da seguinte forma: milhões de meninas entenderiam que o mundo da política também lhes pertence. Por que eu poderia usar o lhes aqui? Porque, veja, o mundo da política também pertence a elas, pertence a alguém. Eu tenho o uso do objeto indireto. No lugar do objeto indireto, eu posso usar o pronome oblíquo, lhe. Então, lhe substitui a ele, a ela, a você, lhes, a eles, a elas, a vocês. Ou seja, substituem sempre o objeto indireto. Dos pares de frases em correspondência abaixo, aquele em que a segunda frase está incorreta por não admitir o emprego do pronome lhe é. Então, vamos ver em qual caso o pronome lhe não é admitido. Eu já sei que, se o verbo for transitivo direto, o lhe não será admitido. Por quê? Porque nesses casos eu uso o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Já falamos sobre isso também, né? Agora, o lhe eu uso quando o verbo é transitivo e indireto, ou quando ele é transitivo direto e indireto, no lugar do objeto indireto. Mas há verbos que, embora sejam verbos transitivos indiretos, não admitem o uso do lhe. São pouquíssimos. Vamos ver aqui quais são as opções que temos. O mundo da política não agradou às meninas. Não agradou a alguém. O mundo da política não lhes agradou. Correto. Não agradou a elas, às meninas. O político não pagou às moças o trabalho realizado. Não pagou o trabalho, objeto direto. Às moças, objeto indireto. Então, o político não lhes pagou, não pagou a elas o trabalho realizado. Correto. As meninas não aspiravam ao mundo da política. Aspirar é um verbo que pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Ele é transitivo direto quando ele tem o sentido de sorver, respirar. Eu digo assim, ele aspira o ar poluído todos os dias, aspira o ar. Então, nesse caso, é transitivo direto, porque tem o sentido de sorver, respirar. Aqui não tem esse sentido, tem o sentido de almejar. Quando ele tem o sentido de almejar, de ambicionar alguma coisa, ele é transitivo indireto. Rege a preposição a. Então, as meninas não aspiravam ao mundo da política, né? Não ambicionavam, não almejavam esse mundo. As meninas não lhe aspiravam. Bom, aqui é um daqueles casos de que eu havia falado.
O verbo aspirar, embora ele seja um verbo transitivo indireto, ele não admite o uso de lhe. Então, aqui está errado, não posso. Então, o verbo aspirar, no sentido de almejar, o verbo assistir, no sentido de ver, o verbo anuir também. Então, são poucos. É uma relação pequena de verbos que, embora sejam transitivos indiretos, não admitem o uso do pronome oblíquo lhe, substituindo o objeto indireto. Letra D. Poucos políticos percorrendo as periferias assistiam aos necessitados. Poucos políticos percorrendo as periferias lhes assistiam. Assistir aqui tem o sentido de ajudar, auxiliar. É um verbo transitivo indireto, assistir a alguém. Como eu disse, o verbo assistir, se ele tiver o sentido de ver, vamos lá, eles... Eles assistiam à missa. Assistiam à missa, assistir aqui tem o sentido de ver, observar. Então, nesse caso, eu não posso dizer eles lhe assistiam. Embora isso aqui seja um objeto indireto, eu não posso dizer eles lhe assistiam, porque o verbo assistir no sentido de ver não admite o uso do pronome oblíquo lhe. Da mesma forma que o verbo aspirar no sentido de almejar. Mas assistir aqui não tem o sentido de ver, tem o sentido de ajudar, de auxiliar. Nesse caso eu posso usar, então está correto. As meninas chamavam ao político de cidadão especial. Chamar a alguém de alguma coisa. As meninas chamavam-lhe de cidadão especial. Aí alguém poderia perguntar, mas Roberta, chamar, não é chamar alguém de alguma coisa? Bom, o verbo chamar, ele admite várias construções diferentes. Então, eu posso falar, por exemplo, chamei-o de bobo. Chamei-o de bobo. Então, é chamar alguém de alguma coisa. Posso dizer, chamei-o bobo. Sem a preposição. Chamei-o bobo. Chamar no sentido de denominar, tá? Porque chamar pode ter o sentido de invocar. Chamei meu filho para almoçar. Não tem o sentido de denominar. Né? Eu não denominei. Chamei para almoçar. Então, chamei meu filho para almoçar tem o sentido de invocar. Mas quando chamar tem o sentido de denominar, ele assume várias formas. Então, é opcional. Posso dizer também, chamei-lhe de bobo. E ainda posso dizer, chamei-lhe bobo. Ou seja, eu posso considerar o verbo chamar transitivo direto ou transitivo indireto. Posso chamar alguém de alguma coisa ou chamar alguém a alguma coisa. Posso chamar a alguém de alguma coisa ou chamar a alguém alguma coisa. Então, o verbo chamar no sentido de denominar apresenta várias formas. Então, aqui está correto. As meninas chamavam ao político de cidadão especial. As meninas chamavam-lhe de cidadão especial. Então, a incorreta é realmente a letra C de casa. Vamos para 18. Abaixo foram feitas alterações na redação da oração adjetiva no final do período. É possível utilizar a política para acelerar a aquisição de direitos e o fim do déficit de reconhecimento que as atinge. Aqui está a oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, que as atinge. Das alterações feitas, está incorreta quanto ao emprego do pronome relativo, de acordo com as normas da língua culta, a seguinte: com que elas convivem. Então, o fim do déficit de reconhecimento com que elas convivem. Elas convivem
com o reconhecimento, com o que é o pronome relativo, e ele remete a coisa, remete a pessoa, então pode remeter sim a reconhecimento, está correta. De que elas se envergonham? Quem se envergonha de alguma coisa. Reconhecimento de que retomando o reconhecimento, correto, de que elas se envergonham. Cuja existência está encoberta pelo preconceito. Cuja aqui é o pronome relativo, existência do reconhecimento. O fim do déficit de reconhecimento, cuja existência do reconhecimento. Correto, está encoberta pelo preconceito. Contra o qual elas tanto lutam. Quem luta contra alguma coisa. Luta contra o qual, reconhecimento, o qual. Posso retomar reconhecimento por meio de o qual. Correto. Onde se reduz o papel da mulher na sociedade? O fim do déficit de reconhecimento, onde se reduz? Onde eu sei que retoma? Lugar, e somente lugar. Então, não posso usar o pronome relativo onde para retomar a palavra reconhecimento. Então, essa está incorreta. 19. Na frase, na última eleição presidencial, a ex-senadora Heloísa Helena obteve a 3ª colocação. O verbo em destaque, derivado de ter, obter, é derivado de ter. Está corretamente flexionado. Obter, obteve. Das frases abaixo, construídas com verbos derivados de ter, está incorreta quanto à flexão verbal, de acordo com as normas da língua culta, a seguinte: entretém-te com tuas obrigações políticas para te sentires útil. Entretém vem de entreter, ter, entreter. Entretém. Eu escrevo dessa forma? Eu acentuo? Sim. Por quê? Porque, como eu falei, quando tratamos da aula de acentuação, quando existe um pronome oblíquo, eu desconsidero o pronome oblíquo e considero apenas a palavra. Entretém é uma palavra oxítona terminada em "em". E nós sabemos que as palavras oxítonas terminadas em "em" são acentuadas. Por isso, entretém é acentuada. Então, está correta. As feministas contiveram-se. Conter, ter, conter. Contiveram-se nos ataques para evitar problemas. Sim, está correto. As feministas contiveram-se. Eu não vou dizer conteram-se. Conteram-se não existe. Contiveram-se. Se o candidato se deter em minúcias, o projeto não será aprovado. Se o candidato se detiver. O verbo é deter. Mas quando eu conjugo, se o candidato, no subjuntivo, se o candidato se detiver. Se detiver em minúcias, o projeto não será aprovado. Essa é a que está incorreta. Se os políticos se ativessem, o verbo aqui é ater. Se os políticos se ativessem, no subjuntivo ativessem, as suas obrigações, o parlamento funcionaria a pleno vapor. Correto. Os novos eleitos mantêm uma postura digna, manter, uma postura digna diante da denúncia. Mantém, tem acento? Tem acento. Por quê? Porque é uma palavra oxítona terminada em "em". Mas por que o acento aqui é circunflexo? Porque está no plural. Os novos eleitos mantêm. Se fosse singular, seria acento agudo. Tá? Então, mantém no singular tem acento agudo. Mantém no plural tem acento circunflexo. A errada aqui, então, é realmente a letra C de casa. Vamos para a última questão da prova. Para o correto preenchimento das lacunas da frase, aquelas que não, à altura da missão, excluídas na próxima eleição, podem ser usados todos os pares de formas verbais abaixo, exceto o par. Então, vamos preencher. Aquelas que não puderem estar à altura da missão, continuariam? Não. Aquelas que não puderem estar, continuarão. Eu só poderia usar
o pretérito imperfeito se o primeiro verbo estivesse no subjuntivo. Não está no subjuntivo. Então, aquelas que não puderem estar à altura da missão continuarão excluídas na próxima eleição. Letra B. Então, essa está errada. Eu quero a errada, né? Letra B. Aquelas que não pudessem, aqui é subjuntivo, pudessem estar à altura da missão, poderiam ser excluídas. Futuro do pretérito. Aquelas que não estão à altura da missão podem ser excluídas. Beleza. Aquelas que não estejam à altura da missão serão excluídas. Aquelas que não estavam à altura da missão deveriam ser perfeitas. Só a letra A que está aí incorreta. Bom, então, concluímos a correção de mais uma prova. Essa foi uma longa prova, então pudemos ver vários assuntos. Eu espero que vocês tenham compreendido e que revisem os assuntos que vocês acharem que não ficou muito claro ou que vocês erraram a questão. Revejam, assistam o vídeo novamente, porque é importante que esses temas fiquem muito claros nas cabecinhas de vocês. Então, vamos ficar por aqui. No próximo encontro, corrigiremos mais uma prova. Até lá!